Thomas Hobbes, 1888-1679, foi um filósofo inglês conhecido por sua visão materialista do mundo, sua abordagem inovadora sobre a natureza humana e o poder político, e por ser um dos primeiros a formular a teoria do contrato social. Suas principais ideias e obras podem ser resumidas assim. Principais ideias de Hobbes: natureza humana e o estado de natureza. Hobbes acreditava que, no estado de natureza, sem governo ou autoridade, os seres humanos viveriam em constante conflito, motivados pelo instinto de autopreservação e pela busca de poder. Ele descreveu esse estado como uma guerra de todos contra todos, onde a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Contrato social. Para escapar do estado de natureza, os indivíduos, segundo Hobbes, concordam em formar um contrato social, pelo qual renunciam a certas liberdades em troca de segurança e ordem. Esse contrato cria uma autoridade soberana que tem o poder absoluto para garantir a paz. Soberania absoluta. Hobbes defendia que o soberano deveria ter poder absoluto e incontestável, pois somente uma autoridade forte poderia garantir a paz e evitar o retorno ao estado de natureza. Para ele, a soberania podia ser exercida por um monarca ou por uma assembleia, mas o poder deveria ser indivisível. Materialismo e determinismo. Hobbes acreditava que tudo no mundo, incluindo a mente humana, podia ser explicado em termos de matéria e movimento. Essa abordagem rejeitava a separação entre corpo e alma proposta por filósofos como René Descartes. Obras principais de Hobbes: Leviatã. É sua obra mais famosa, onde ele expõe sua teoria política de maneira detalhada. O título faz referência ao monstro bíblico Leviatã, usado como metáfora para o Estado, que deve ser poderoso o suficiente para manter a ordem e a segurança. De Sive, parte de sua trilogia filosófica. Essa obra foca na teoria política e nas relações entre indivíduos e o Estado. É uma versão preliminar do Leviatã, mas menos detalhada. De Corpore, trata de questões filosóficas gerais, explorando temas como lógica, física e linguagem. É uma obra mais técnica e menos conhecida. BMO. Escrita entre 1668 e 1670, póstumamente. Examina as causas da Guerra Civil Inglesa e reflete sobre o colapso da ordem política. Hobbes teve grande impacto no desenvolvimento da filosofia política moderna, especialmente no debate sobre o papel do Estado, a autoridade e a liberdade individual. Suas ideias influenciaram pensadores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que, embora discordassem dele em vários pontos, partiram de sua noção de contrato social para construir suas próprias teorias. O conceito de natureza humana, no estado de natureza, proposto por Thomas Hobbes, é central para sua filosofia política, especialmente no Leviatã. Ele parte de uma análise profunda e desiludida do comportamento humano em sua forma mais primitiva e sem a presença de instituições ou autoridade. Para compreender melhor, é necessário explorar os aspectos filosóficos, o contexto histórico e a influência dessas ideias. A natureza humana no estado de natureza. Hobbes parte de uma visão essencialmente materialista e mecanicista da natureza humana. Para ele, os seres humanos são movidos por paixões, desejos e aversões que buscam a autopreservação. Essa visão está enraizada em sua compreensão da psicologia humana, que rejeita uma noção idealizada da bondade natural. No estado de natureza, os seres humanos agem exclusivamente conforme seus interesses individuais, sem limites impostos por leis ou instituições. Igualdade natural. Hobbes argumenta que, no estado de natureza, todos os seres humanos são aproximadamente iguais em capacidades físicas e mentais. Essa igualdade, paradoxalmente, gera insegurança, pois ninguém é suficientemente superior para garantir sua proteção contra os outros. Conflito inevitável. No estado de natureza, as condições de igualdade levam ao que Hobbes chama de três causas principais de discórdia. Competição, para obter recursos necessários à sobrevivência. Desconfiança, para garantir a segurança contra ataques futuros. Glória, para buscar reconhecimento e prestígio. Guerra de todos contra todos. Sem uma autoridade que regule os comportamentos, a busca incessante por autopreservação e poder cria um estado de guerra constante, onde a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Aspectos filosóficos.
A visão hobbesiana da natureza humana é influenciada por seu contexto filosófico e científico. Ele rejeita a concepção aristotélica de que o homem é um animal político por natureza, argumentando que a política surge apenas como uma necessidade artificial para evitar o caos. Ele também contrasta com os teóricos escolásticos e cristãos, que viam a natureza humana como orientada para o bem e para a convivência harmônica. Hobbes se baseia em sua filosofia materialista, fortemente inspirada pela ciência mecanicista da época, como os trabalhos de Galileu Galilei. Ele vê os seres humanos como entidades materiais regidas por leis físicas, onde o comportamento é determinado por impulsos e reações, em vez de uma racionalidade ética ou divina. A ausência de moralidade no estado de natureza. Hobbes argumenta que conceitos como justiça e injustiça não existem no estado de natureza. Eles só surgem quando há um contrato social e leis instituídas por uma autoridade soberana. Contexto histórico. Hobbes escreveu o Leviatã em 1651, em meio às turbulências da Guerra Civil Inglesa, 1642-1651, que viu o colapso da monarquia e o surgimento de diversas facções em conflito. Esse contexto de violência e desordem influenciou sua visão sômbria do estado de natureza e reforçou sua defesa de um soberano forte para garantir a estabilidade. Além disso, Hobbes viveu durante o início da Revolução Científica, que introduziu uma abordagem racional e sistemática ao estudo da natureza. Ele procurou aplicar esse método à política e à moral, afastando-se de explicações religiosas ou metafísicas tradicionais. Influências e impacto. A visão de Hobbes sobre a natureza humana foi revolucionária por sua clareza e crueza, mas também altamente contestada. Influenciou profundamente a filosofia política subsequente. John Locke e Rousseau. Ambos rejeitaram a visão de Hobbes sobre o estado de natureza, mas partiram dela para formular suas próprias teorias do contrato social. Locke, por exemplo, via o estado de natureza como um estado de relativa paz e liberdade, enquanto Rousseau considerava um estado de igualdade harmônica, corrompido pela civilização. Iluminismo e a filosofia política moderna. Hobbes estabeleceu um paradigma para pensar o contrato social como um mecanismo racional para a formação do Estado. Sua insistência na necessidade de uma autoridade central também ecoa no debate sobre a soberania moderna. Impacto prático. Embora Hobbes não fosse um defensor direto do absolutismo monárquico, suas ideias foram usadas para justificar a centralização do poder em diversas nações europeias, especialmente durante o surgimento dos Estados-nação modernos. Hobbes introduziu uma visão fundamentalmente pessimista, mas profundamente influente, da natureza humana e de suas implicações políticas. Seu estado de natureza não é apenas uma hipótese sobre a pré-história, mas também uma advertência sobre o que pode ocorrer quando a autoridade política entra em colapso, como ele testemunhou em sua própria época. Suas ideias continuam a inspirar debates sobre a relação entre liberdade e segurança e sobre o papel do Estado na contenção da violência e da desordem social. Sim, a expressão "o homem é o lobo do próprio homem", do latim homo homini lupus, tem um significado filosófico e didático que ressoa profundamente com as ideias de Thomas Hobbes, embora ele não a tenha criado. Essa frase foi originalmente cunhada pelo dramaturgo latino Plauto e popularizada na filosofia por Hobbes, que a utilizou para ilustrar sua visão pessimista da natureza humana. Significado filosófico. No contexto hobbesiano, essa expressão sintetiza a ideia de que, no estado de natureza, os seres humanos são naturalmente egoístas, competitivos e potencialmente violentos. Sem a existência de um poder central ou de um contrato social, as pessoas se tornariam rivais e estariam dispostas a prejudicar umas às outras para garantir sua sobrevivência, conquistar recursos ou alcançar superioridade. Essa visão filosófica parte dos seguintes pressupostos: egoísmo humano. Hobbes argumenta que, no estado de natureza, cada indivíduo busca primordialmente seus próprios interesses, e não o bem coletivo. Essa busca é regida pelo instinto de autopreservação e pela ambição por poder. Conflito inevitável. A igualdade natural entre os indivíduos, combinada com o desejo de sobrevivência e de controle, cria um ambiente de competição e insegurança. Isso leva à guerra de todos contra todos, onde cada um é tanto predador quanto presa em relação ao outro. A ausência de moralidade universal. No estado de natureza, conceitos como justiça e moralidade são inexistentes.
pois para Hobbes esses valores só emergem dentro de um contrato social que regula as ações humanas. Função didática. A expressão também tem um forte valor didático dentro do pensamento de Hobbes. Ao afirmar que o homem é o lobo do próprio homem, ele provoca uma reflexão sobre a fragilidade das relações humanas sem a mediação de instituições ou leis. Essa metáfora do lobo destaca o perigo da falta de um governo. Hobbes usa essa analogia para justificar a necessidade de um soberano forte que possa impor ordem e segurança. Ele argumenta que sem uma autoridade central, os seres humanos viveriam em um estado de medo constante e insegurança. A necessidade do contrato social. A frase ilustra a razão pela qual os indivíduos optam por abdicar de certas liberdades em favor de um governo que possa controlar os impulsos humanos e garantir a paz. O contrato social transforma a sociedade de um estado de caos para um estado de cooperação e estabilidade. Relação com o lobo como símbolo. Historicamente, o lobo foi visto como um símbolo de ferocidade, astúcia e selvageria. Hobbes utiliza essa analogia para transmitir a ideia de que, assim como o lobo é predador e perigoso, os seres humanos, quando deixados à própria sorte, podem ser igualmente destrutivos uns com os outros. Limitações e críticas. Embora essa visão seja poderosa, não é isenta de críticas. John Locke e Jean-Jacques Rousseau discordaram de Hobbes, afirmando que o estado de natureza não é necessariamente um estado de guerra. Rousseau, por exemplo, considerava que os seres humanos eram originalmente bons e apenas se corromperam com a civilização. Redução da complexidade humana. Muitos críticos argumentam que Hobbes reduz a natureza humana a um comportamento egoísta e competitivo, ignorando aspectos como altruísmo, compaixão e cooperação, que também fazem parte das interações humanas. Conclusão: a expressão "o homem é o lobo do próprio homem", embora não tenha sido criada por Hobbes, encapsula perfeitamente a essência de sua filosofia política. Ela serve como uma metáfora poderosa para descrever o estado de natureza e a condição humana sem a mediação de um governo ou leis. Ao mesmo tempo, destaca a necessidade de estruturas políticas fortes para evitar a destruição mútua e garantir a ordem social, oferecendo uma lição clara e didática sobre a importância do contrato social na construção de uma sociedade estável. O contrato social de Thomas Hobbes é o fundamento de sua teoria política e foi elaborado principalmente em sua obra Leviathan 51. Trata-se de um acordo hipotético entre os indivíduos que vivem em um estado de natureza, no qual todos abrem mão de certas liberdades naturais em favor de uma autoridade soberana, que tem o poder de garantir a paz, a segurança e a ordem. O conceito de contrato social. O contrato social surge como uma solução para os problemas do estado de natureza, que Hobbes descreve como um estado de guerra de todos contra todos, onde a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Nesse estado não há leis, justiça ou segurança, pois cada indivíduo age de acordo com seus próprios interesses sem limites. Elementos principais do contrato social: renúncia às liberdades naturais. Os indivíduos concordam em abrir mão do direito irrestrito de fazer qualquer coisa que julguem necessário para sua autopreservação. Essa renúncia é voluntária, mas coletiva, e é feita em prol da segurança e do bem-estar geral. Transferência de poder ao soberano. Como parte do acordo, os indivíduos transferem seus direitos naturais a uma entidade ou pessoa soberana, que pode ser um monarca, uma assembleia ou outro tipo de governo. Essa autoridade deve ter poder absoluto para legislar, julgar e manter a ordem, a fim de evitar o retorno ao estado de natureza. Autopreservação como motivação central. O contrato social é baseado no instinto humano de autopreservação. Os indivíduos, ao reconhecerem os perigos do estado de natureza, aceitam o contrato como uma forma racional de garantir sua sobrevivência e paz. Unilateralidade em relação ao soberano. Uma vez que o poder é transferido ao soberano, ele não está sujeito ao contrato. Em outras palavras, o soberano não pode ser julgado ou punido por aqueles que o elegeram, pois sua autoridade deve ser absoluta para evitar conflitos internos. Objetivos do contrato social. O principal objetivo do contrato social é garantir a paz e a segurança entre os indivíduos. Ele também estabelece as bases para a criação de leis. Somente o soberano, como representante da vontade coletiva, tem o poder de criar leis que regulem as ações humanas.
A justiça. No estado de natureza, não há justiça, pois não existe um padrão universal de certo e errado. Com o contrato social, a justiça é definida como obediência às leis do soberano. A proteção da propriedade e da vida. O contrato social permite que os indivíduos vivam em uma sociedade estruturada, onde suas vidas e bens são protegidos por um sistema legal e uma força coercitiva. O soberano e a autoridade absoluta. Para Hobbes, a autoridade do soberano deve ser absoluta e indivisível. Ele argumenta que, sem um poder central forte, os indivíduos poderiam contestar as leis ou a autoridade, levando ao colapso do contrato social e ao retorno do estado de natureza. Essa concepção de poder absoluto é uma das características mais polêmicas da teoria hobbesiana. Diferenças com outros teóricos do contrato social. Hobbes foi o primeiro a desenvolver uma teoria abrangente do contrato social, mas suas ideias diferem significativamente das de outros pensadores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. John Locke discorda da necessidade de um soberano absoluto. Para Locke, o contrato social visa proteger direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade, e o governo pode ser derrubado se não cumprir essa função. Enfatiza que o contrato social deve garantir a liberdade e a igualdade. Diferentemente de Hobbes, Rousseau acredita que, no estado de natureza, os seres humanos vivem em relativa harmonia e que é a civilização que corrompe a bondade humana. Relação social de Hobbes. O conceito de contrato social hobbesiano é uma das bases da filosofia política moderna, influenciando o desenvolvimento do pensamento sobre soberania, autoridade e o papel do Estado. Embora suas ideias sejam frequentemente criticadas por seu autoritarismo, Hobbes trouxe uma visão realista e inovadora sobre a necessidade de organização social e política para garantir a paz e a estabilidade em sociedades complexas. As ideias de Thomas Hobbes tiveram um impacto profundo e duradouro na formação e consolidação dos Estados modernos, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento da soberania, à centralização do poder e ao desenvolvimento de conceitos políticos fundamentais como contrato social e legitimidade do governo. Seu pensamento refletiu as necessidades e desafios da transição da era feudal para o Estado-nação moderno, marcada pelo declínio das estruturas medievais descentralizadas e pelo surgimento de governos centralizados. Influências nas características dos estados modernos. Conceito de soberania absoluta. Hobbes defendia que a autoridade soberana deve ser absoluta e indivisível para garantir a ordem e evitar o retorno ao estado de natureza. Essa visão influenciou diretamente o fortalecimento dos estados-nação modernos, onde a concentração do poder em um monarca ou governo central foi vista como necessária para administrar territórios mais amplos e populações diversas. O Estado passou a ser entendido como a única autoridade legítima responsável por manter a paz e aplicar a lei. Justificação do poder do Estado. A ideia do contrato social hobbesiano deu uma base racional e secular para a autoridade política. Ele sugeriu que o poder do soberano não deriva da vontade divina, como na teoria do direito divino dos reis, mas de um pacto feito pelos próprios indivíduos para evitar o caos. Essa abordagem forneceu uma justificativa filosófica para a centralização do poder sem recorrer à religião, o que foi crucial no contexto da Reforma Protestante e das disputas religiosas que fragmentavam a Europa. Estado como protetor. Hobbes argumentou que o principal objetivo do Estado é proteger os cidadãos da violência e da insegurança, garantindo a paz e a ordem. Isso influenciou a concepção do Estado moderno como responsável pelo bem-estar da sociedade, legitimando ações coercitivas, como o monopólio da força para evitar conflitos internos. Reforço da centralização administrativa. No período em que Hobbes escreveu, a centralização do poder era essencial para a formação de estados-nação fortes, como França, Inglaterra e Espanha. Governos centralizados poderiam coletar impostos de maneira mais eficaz, organizar exércitos permanentes e administrar a justiça. As ideias de Hobbes sobre a necessidade de uma autoridade central forte apoiaram essa transição. Contexto histórico e a relevância das ideias de Hobbes. Hobbes viveu durante um período de grandes transformações políticas, sociais e religiosas, marcado por guerras civis e pelo colapso de antigas estruturas feudais.
A Guerra Civil Inglesa, 1642-1651, em particular, teve um impacto significativo em sua visão política, pois demonstrou o perigo do colapso da autoridade central e da fragmentação do poder. Suas ideias ofereceram uma resposta ao problema da instabilidade política, propondo um modelo de governança baseado na força e na unidade. No cenário europeu mais amplo, a transição do feudalismo para o absolutismo também refletia a necessidade de maior controle estatal, e as teorias de Hobbes forneceram uma fundamentação filosófica para isso. Monarcas como Luís XIV da França personificaram essa centralização do poder. Impacto intelectual e político. Influência no Iluminismo. Embora muitos filósofos iluministas, como John Locke e Rousseau, discordassem de Hobbes, eles partiram de sua concepção de contrato social para desenvolver suas próprias ideias. Hobbes ajudou a estabelecer a ideia de que o governo deve ser uma criação humana racional baseada em um acordo, e não algo imposto por tradição ou religião. Impacto no direito internacional. O conceito hobbesiano de soberania influenciou o desenvolvimento do direito internacional moderno, que reconhece os estados como entidades autônomas e soberanas dentro de suas fronteiras. Contribuição para o Estado moderno. As ideias de Hobbes ajudaram a consolidar o modelo de Estado moderno com características como monopólio legítimo do uso da força, soberania centralizada, controle das leis e da justiça, responsabilidade pela proteção dos cidadãos. Limitações e críticas. Embora Hobbes tenha contribuído para a teoria política moderna, seu modelo de soberania absoluta foi criticado por ser autoritário e por não considerar a possibilidade de resistência legítima contra tiranos. As ideias de John Locke, que defendiam limites ao poder estatal e direitos inalienáveis, foram adotadas como alternativas no desenvolvimento de democracias modernas. Conclusão. As ideias de Thomas Hobbes ajudaram a moldar a transição para os Estados-nação modernos, ao enfatizar a necessidade de uma autoridade central forte para manter a ordem e proteger os cidadãos. Seu modelo de contrato social forneceu uma base teórica para governos centralizados e para o conceito de soberania, influenciando tanto a filosofia política quanto a prática do poder nos séculos subsequentes. Mesmo que seu modelo tenha sido revisado e criticado, ele permanece uma das pedras fundamentais da teoria política moderna.